Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem vos fala é Jorge Coelho. Mais uma vez aqui estamos para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, valendo das possibilidades que a tecnologia nos oferece. Hoje vamos conversar sobre a pergunta 1010 de O Livro dos Espíritos, que trata do dogma da ressurreição da carne. Antes de iniciarmos no tema proposto pela pergunta, gostaria de dividir com vocês uma curiosidade. Se vocês observarem no Livro dos Espíritos que vocês têm em seu poder, poderão constatar que após a pergunta 1010, a numeração pula para a pergunta 1012, dando a impressão que a pergunta 1011 não existe. Mas é só uma impressão, pois ela existe. É só vocês olharem que após a pergunta 1010, tem uma outra pergunta que foi respondida por São Luís e que recebeu um longo comentário de Kardec. Contam os historiadores que este fato inusitado se deu por força de um erro tipográfico na impressão da segunda edição francesa de O Livro dos Espíritos. Como vocês já devem saber, a primeira edição de O Livro dos Espíritos saiu com 501 questões apenas. A segunda edição, que é a versão definitiva, foi ampliada e contemplou as 1019 perguntas que chegaram até hoje às nossas mãos. Nesta edição, a segunda, houve um erro de impressão que deixou de colocar o número 1011 na pergunta logo seguinte a 1010. Portanto, a pergunta 1011 existe, só não está numerada. As demais edições não se sabe por que cargas d'água, e até hoje isso se mantém, deixou o erro prosseguir, deixou o equívoco continuar. E a pergunta, logo a seguir a 1010, continua sem a numeração. Vamos agora ver o tema de hoje, que, como não poderia deixar de ser, vai falar sobre a pergunta 1010 e, consequentemente, sobre a nossa pergunta fantasma, vamos dizer assim, 1011, que não tem a numeração. As duas perguntas são muito semelhantes e têm o objetivo de saber se o dogma da ressurreição da carne seria a consagração da reencarnação. E se a Igreja, através deste dogma, não estaria ensinando aos seus seguidores, aos seus discípulos, a ideia da reencarnação. E as duas respostas confirmam a expectativa do codificador quando elaborou as perguntas. Tanto São Luís, na pergunta 1011, quanto a resposta à pergunta 1010, caminham na mesma direção e falam mais ou menos a mesma coisa. Alertam, principalmente, para o fato de que devemos evitar interpretar os textos bíblicos ao pé da letra, que é preciso ir além do significado das alegorias que compõem os textos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, a fim de que possamos entender o real objetivo apresentado pelas imagens alegóricas. São inúmeras as passagens no Evangelho e no Novo Testamento que mostram que a expressão ressurreição da carne não tinha o significado restrito interpretado pelos dogmas religiosos hoje em dia. É nítido, em muitas passagens, que o povo hebreu sabia que o espírito poderia voltar à vida física inúmeras vezes. Eles contemplavam a ideia da multiplicidade das existências do corpo físico. Eles só não sabiam como isto poderia se dar, como aconteceria esta volta do espírito ao corpo físico,
Que mecanismo é que produzia este fenômeno de um espírito que tivesse desencarnado, abandonado o corpo físico, pudesse voltar à vida física? Eles não conseguiam, por deficiências científicas, por pouco esclarecimento espiritual, por pouco desenvolvimento espiritual e até também por pouco desenvolvimento da inteligência. Então eles não sabiam como isso se dar, mas eles admitiam essa hipótese, essa possibilidade. Isso é que é importante que entendamos. Uma das passagens mais interessantes, dentre outras, a respeito deste tema, encontramos no diálogo de Jesus com Nicodemos, um dos mais importantes e influentes doutores da lei e integrante do Sinédrio. Com certeza todos vocês conhecem esta passagem, mas eu vou repeti-la aqui para avivar nossa memória e para a gente poder contextualizar no nosso estudo. Vejamos o diálogo que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 10. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não renascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Em seguida, perguntou Nicodemos: mas como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Observemos bem, meus irmãos, nesse diálogo com Nicodemos, que era um doutor da lei, um guardião da Torá judaica, e ele não se escandaliza e nem repreende Jesus por estar ensinando alguma coisa que contrariaria a lei mosaica. Se Jesus estivesse falando alguma heresia ou passando algum ensinamento que contrariasse os princípios da Torá, Nicodemos teria que repreendê-lo e discordar de Jesus. Mas isto não acontece. O que nos dá a entender, o que nos permite entender, que Nicodemos tinha a ideia, sim, das vidas sucessivas. Ao contrário de repreender Jesus, Nicodemos aprofunda a discussão do tema e questiona o mestre. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Olha só, Nicodemos está questionando o mecanismo de como isso se daria. Como seria possível isso se dar? Muito embora Jesus já tivesse explicado isso sob o ponto de vista material dos renascimentos. E aí Jesus encerra a conversa dizendo o seguinte: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? É límpido e claro nesta passagem, em primeiro lugar, que o povo hebreu admitia a ideia da multiplicidade das existências na vida física. Eles não sabiam como isto acontecia. Em segundo lugar, que Jesus falou abertamente da lei da reencarnação, mas que não adiantaria ir muito mais além, uma vez que um doutor da lei, um sábio daquela época, não tinha ainda a capacidade para entender a lei dos renascimentos no mundo material. O que dizer, então, das leis espirituais, né? Vamos agora, meus irmãos e minhas irmãs,
pensar um pouco sobre estes dois princípios, a ressurreição da carne e a reencarnação. A ressurreição da carne, como é ensinada no dogma da teologia católica e protestante, e que não significa, é bom que fique claro, que seja mesmo entendimento que o povo hebreu tinha sobre este princípio. O dogma teológico da ressurreição da carne ensina que, no final dos tempos, no dia do juízo final, acontecerá a ressurreição, com os espíritos retornando aos seus corpos físicos, os mesmos corpos que ostentaram quando estavam vivos e que se desfizeram com a morte. Agora, vejamos o princípio da reencarnação, da multiplicidade das existências. Neste princípio, a doutrina espírita nos ensina que os espíritos retornam à vida física quantas vezes for necessário para o seu aprimoramento espiritual. E cada vez que retorna à vida física, o espírito se vale de um corpo novo, preparado exclusivamente por uma nova concepção para aquela encarnação, ou para aquela reencarnação, para aquela nova experiência na vida física. Enquanto no dogma teológico a ressurreição só acontece no fim dos tempos, num momento específico, único, para a doutrina espírita, pela lei da reencarnação, esta ressurreição, ou seja, esta volta ao corpo físico, acontece todos os dias, pelos renascimentos, pelas crianças que todos os dias estão nascendo e fazendo e proporcionando aos espíritos a possibilidade de reencarnarem, de voltarem à vida física num corpo novo. Ora, meus irmãos, o que é mais racional e lógico e mais concernente com a razão e com a ciência? Se nas questões já estudadas das penas eternas, que nós vimos lá na pergunta 1009, o problema está no âmbito da filosofia de saber se as penas eternas estão ou não de acordo com as características, com o poder, com as atribuições da divindade. Aqui nesta comparação entre a ressurreição da carne e a reencarnação, além da discussão filosófica, encontramos o componente científico, esclarecendo a questão. Ora, se a ciência, como argumentam alguns, não comprova a reencarnação, ela, a ciência, também não diz que a reencarnação é impossível sob o ponto de vista científico. O que não acontece, por outro lado, com a ressurreição da carne, que a ciência comprova, sem possibilidade de erro, que a ressurreição da carne é impossível sob o ponto de vista científico e sob o ponto de vista biológico, sob o ponto de vista material. E esta impossibilidade, meus irmãos, que a ciência nos aponta para a ressurreição da carne, essa impossibilidade é física, química, biológica. Uma vez que quando a organização física se deteriora pelo fenômeno da morte e os elementos que constituíam aquele corpo, o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, o azoto e outros, eles se desassociam, se desagregam e se dissipam pela natureza, indo constituir outros corpos, que podem ser de plantas, animais ou outros corpos humanos. Estes elementos dispersos e constitutivos de outras organizações físicas não têm mais a possibilidade científica de voltarem a se reagregar, se reorganizar para reconstituir o mesmo corpo que se desfez. Até porque, meus irmãos e irmãs, os elementos que compunham os corpos de outrora estão na composição de outros corpos. Assim como o corpo que hoje nos serve de instrumento
é constituído pelos mesmos elementos que constituíram os corpos físicos de nossos antepassados ou de outras espécies, como as plantas ou os animais. É isto, meus irmãos e irmãs. A ideia da reencarnação já existia desde os primórdios do surgimento da espécie humana no planeta. E é ela, a reencarnação, que, sem sombra de dúvidas, é capaz de responder às grandes questões que inquietam a humanidade. A razão da dor e do sofrimento, os diferentes níveis de desenvolvimento espiritual e moral da humanidade, por que alguns nascem em berço de ouro e sadios, enquanto outros se veem a voltas com a dor e o sofrimento desde o berço. Só a reencarnação é capaz de devolver a Deus os seus mais excelentes atributos, o atributo da bondade, da sabedoria e da justiça. É isto, meus irmãos. Eu vou ficando por aqui, esperando que este nosso encontro virtual tenha sido útil, tenha ficado claro e seja esclarecedor. Agradeço a atenção e a paciência em me ouvirem até agora, desejando a todos saúde e muita paz.